Olá, pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui. Essa é um evento que a gente vai fazer uma conversa com uma parte da equipe que participou da construção dessa exposição chamada Instante Invisível, que está acontecendo aí no Centro Cultural Unimed BH Minas. É um marco assim para a minha vida pessoal, muito importante para mim. É uma oportunidade muito grande de divulgar um pouco do que eu tenho feito, do que eu fiz. É um desafio gigantesco, porque é uma galeria grande, é um espaço nobre, assim, e que a gente, né, por sorte, tivemos muito tempo para trabalhar nesse projeto. Esse projeto está ligado aí também aos Jogos Olímpicos e o cancelamento, né, o adiamento dos Jogos Olímpicos do ano passado para cá também provocou o adiamento da exposição, mas já até então a gente não tinha trabalhado, só mesmo sonhado e imaginado. A gente começou mesmo a trabalhar mais no final do ano passado, no começo desse ano, quando as coisas começaram a deslanchar mais, e a gente passou por muitos momentos difíceis, assim, a gente ficava inseguro, vai ter exposição, não vai ter exposição, tem, né, toda essa insegurança que todos nós vivemos também, aconteceu na nossa equipe, nós tivemos aí vários momentos delicados aí, e aí é legal agradecer o pessoal do Minas mesmo, né, que nos apoiou o tempo todo com o projeto, com tudo que aconteceu. Para quem não me conhece, né, Eugênio, sou aqui de Belo Horizonte, sou formado em jornalismo, e a minha área dentro do jornalismo sempre foi, sempre teve também o fotojornalismo esportivo. Eu, desde muito jovem, gostava de fotografia e gostava de futebol. Então, quando eu entrei no jornalismo, entrei na fotografia, eu quis conciliar isso. Mas não é possível, não é possível, é difícil você ser um fotógrafo especializado apenas em esportes aqui em Minas, né? O mercado não é assim tão grande que justifique você conseguir se dedicar exclusivamente a isso. Então, eu também fotografei várias outras coisas dentro do fotojornalismo, muita fotografia de revistas, muitos retratos, fiz alguns livros, enfim, fiz praticamente tudo dentro das possibilidades aí do jornalismo. E também atuei como um educador, né? Trabalhei, né, 30 anos na PUC, né? Antiga Universidade Católica, quando eu entrei, que também foi importante para mim, para refletir sobre as imagens, pensar sobre as imagens. Tudo isso confluiu de eu virar também um produtor cultural na área da fotografia, onde eu atualmente concilio com a fotografia também, que é um projeto chamado Foto em Pauta, que já tem mais de 15 anos que a gente está fazendo eventos, fazemos o Festival de Fotografia em Tiradentes há 11 anos. Enfim, estou nessa roda há muito tempo. Essa roda me proporcionou encontrar muita gente bacana e entender um pouco do que é fazer uma exposição, montar uma exposição, construir uma exposição. E a primeira coisa que eu aprendi é que você precisa de bastante gente do seu lado, e gente com essa experiência, com essa capacidade. Então, montamos aí um grupo para trabalhar nisso, né? Principalmente aí o João e o Pedro, que vão se apresentar daqui a pouco, que são pessoas com quem me relaciono também aí, talvez há uns 20 anos, foram desde a universidade, eles foram estudantes lá na PUC, e depois a gente trabalhou juntos aí em vários projetos, sempre aí, né, deram força para o nosso festival, frequentaram os eventos que eu produzi. Essa amizade virou também uma oportunidade para a gente trabalhar juntos, e temos trabalhado em diversas frentes aí ao longo desse tempo. Já já eu passo para eles, eles vão se apresentar um pouquinho. Então, aqui a gente tem uma parte do grupo que trabalhou, né? Eu falo uma parte porque, principalmente lá no Minas, tem uma série de pessoas envolvidas ali, né, no próprio, as educadoras da equipe ali do Malacacheta, né, Carolina? Tem o pessoal da portaria, de limpeza, a gente vê uma dedicação que todos lá do Minas tiveram com esse projeto, assim, desde o início. Mas está aqui, essa ficha técnica está lá na exposição, e da nossa equipe, que é uma equipe pequena também, né? Além do João e do Pedro, tem
a Micrópolis. A gente convidou o Vitor para falar em nome da Micrópolis aí. A Micrópolis é um coletivo aí de arquitetura, design e algumas coisas mais que ele vai falar daqui a pouco. O educativo, a Carolina está aí presente também, uma Lacacheta. Parceiros importantes, a Impressão, o Luiz Rodrigo e a Alessandra, da Artmosphere. Também foi um processo foda assim, para a gente ter um resultado legal. A Futura imprimiu as plotagens, imprimiu outras mídias, que não as na mídia de papel. A Van Gogh fez a moldura. A montagem, o Marco Lino, o Marcos Lustosa e o Nado Horman montaram, e o Conrado e o PF da Solo Audiovisual fizeram vídeos também super bacanas para esse projeto dar certo. Quero também aproveitar e agradecer aqui a minha família que está nesse projeto. Então, aqui só uma imagem da fachada da exposição. Logo na entrada da exposição tem um texto que me apresenta um pouco da minha história, um texto feito por uma pessoa também que quem tem muito carinho, que é o Sérgio Xavier Filho, que é jornalista, trabalhou comigo na Editora Abril por muitos anos, e uma boa parte do material que vocês podem ver na exposição e vão ver aqui na nossa projeção hoje foi feita para a Editora Abril. Então, o Serginho, como ele é chamado, é uma pessoa muito próxima e escreveu um texto muito bonito, que é onde ele começa a contar dessa imagem, que é de onde tudo começou. Uma primeira vez que eu entrei num campo de futebol para fotografar, foi em 1982, eu tinha 15 anos, e aí eu já fico assim, não me lembro nem como que eu fiz para entrar, que eu consegui um jeito para ter uma credencial de entrar no campo, e a partir disso a minha vida foi por esse caminho aí da fotografia, do esporte conciliado, e esse texto é feliz, quem puder ir na exposição vai poder acompanhá-lo. Agora sim eu passo para Pedro. Então, gente, boa noite, vocês, falando dessa exposição. Eu estava pensando mais cedo como começar essa fala e me veio a palavra, eu acho que principal desse trabalho que a gente está desenvolvendo, o que 3 meses que a gente está direto nesse trabalho, ou mais um pouquinho, né? É o desafio. É um desafio, né, que a gente já trabalha juntos de várias maneiras, né? Nós 3 ali, Eugênio, o autor convidado, e Pedro e João, que somos aí os curadores emprestados, convidados, né? Esse emprestados também é importante ser dito, e que a gente já trabalha em várias outras frentes, e é a primeira vez que a gente trabalha nessa frente específica, que o que é? O nosso colega Eugênio vai fazer uma exposição e nos convida para ser o curador. Ele já vinha nos convidando para ser curadores de outras exposições no Festival de Tiradentes, né? O Festival de Tiradentes já teve 10 edições, e em algumas delas nós fomos curadores emprestados já. Eu digo emprestados porque, em princípio, nós somos mais artistas mesmo, né? Fotógrafos artistas que fazemos nossas exposições. E no Festival de Tiradentes, o Eugênio toma coragem de nos propor essa loucura de, em vez de ficar mostrando só o nosso trabalho, a gente começar a fazer curadorias de outros artistas do Brasil afora para o festival, né? Eu acho muito legal, assim, sempre gostei muito desse convite, desse desafio de fazer isso, né? Que em princípio não é a minha profissão, mas eu abraço isso com muita vontade, assim, que eu acho que até para um treino, para o trabalho de artista, é legal ver o outro lado, né? Ver o lado de estar escolhendo, de desapegar, né? De ver o que funciona do outro, para depois a gente pensar no da gente. Então, nós já vínhamos fazendo esse trabalho para o festival com outros artistas, até que nosso diretor é convidado para fazer uma exposição do seu próprio trabalho, né? E nos convida também para mais uma vez, emprestar esse olhar para a curadoria, né? E, não por acaso, a gente já vinha uma relação muito mais longa, né? Igual ele falou antes, nós fomos alunos na universidade, né? No curso de jornalismo, ali nas disciplinas de fotografia, 2 fotógrafos já fazendo jornalismo, e fomos alunos. E também tivemos uma relação ampliada nessas horas também, né? A gente a gente chamava a gente para fazer trabalho, ajudava numa coisa da universidade, uma coisa que já vinha se desenhando dessa maneira há muito tempo, né? Então, esse material eu já tinha visto, uma boa parte já vinha vendo, às vezes ajudava a escanear. 20 anos depois, na hora de fazer uma curadoria sobre isso, me pareceu um desafio
bem legal assim de encarar, mas não deixava de ser um desafio também, porque eram trabalhos feitos para revista, fotojornalismo, que iam entrar ali pela primeira vez numa galeria, né? Então não deixa de ser uma certa transformação. E é com esse olhar de transformação que a gente se deparou com esse arquivo dele todo e mexeu e escrafunchou e provocou e transformou de certa maneira e provocou transformações, também chamou o Eugênio para transformar parte daquele trabalho em outros trabalhos, que é uma coisa que a gente acredita muito no poder que a fotografia tem de passar por isso, né? Uma oportunidade que a fotografia se dá de passar por transformações. E gerou essa exposição que está aí para todo mundo ver. A gente vai falar mais. E agora eu passo para o João para dar a sua introdução aí também. Bom, boa noite a todas e todos. A gente está aqui, então, essa noite para apresentar um pouco do nosso trabalho aí nessa exposição do Eugênio Sávio. Como o pessoal já falou aí, tanto o Eugênio quanto o Pedro, a gente já trabalha junto há bastante tempo, já convive há mais tempo ainda. Então, a gente tem uma certa integração e a gente tem também alguns modos de trabalhar, assim, principalmente eu e Pedro, que a gente começou a fazer essas curadorias muito ligadas não, sempre ligadas ao Festival de Fotografia de Tiradentes. Então, a gente já meio que já tem um certo modus operandi de fazer nossas curadorias, que sempre passa muito além da escolha dos artistas e das obras, obviamente, isso é o que nos guia de forma mais clara, mas também pensar muito o espaço onde essa exposição vai se dar, né? Assim, muito do que a gente constrói, muito do que é construído como exposição, vem muito do que o espaço nos dá, né? Então, quando a gente trabalha no Festival de Tiradentes, a gente conhece bem lá onde a gente faz as exposições. Quando as exposições migram aqui para Belo Horizonte, no Câmara 7, a gente também conhece esse espaço. E ali, o espaço do Centro Cultural do Minas, na Rua da Bahia ali, também a partir das visitas que a gente fez no lugar, que a gente foi construindo, a gente vai apresentar isso daqui a pouco, os vários núcleos e módulos que a exposição tem. Então, eu acho que é um pouco isso, sim, eu queria só fazer essa introdução, me apresentar, né? O Pedro falou que a gente é artista, é fotógrafo, e que curadoria é uma coisa acessória. Está virando cada vez mais trabalho, né? Esse ano, principalmente, a gente são 2 exposições que a gente fez, praticamente. Daqui a pouco a gente vai começar a se apresentar como curadores e artistas, ocasionalmente. Mas então é isso aí. Vou passar a bola para o Vitor aqui, que é o nosso colega da Micrópolis, pessoal que fez o projeto expográfico, está fazendo catálogo. É isso. Boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E, bom, como o pessoal já falou, eu sou o Vitor Lagoeiro, eu faço parte do Micrópolis, que é um estúdio de arquitetura e design aqui de Belo Horizonte. E eu estou aqui hoje para falar um pouco do projeto expográfico, né? E também do projeto gráfico que a gente assinou como Micrópolis aí para essa exposição. Mas antes de falar do projeto em si, eu queria dizer que a gente ficou muito feliz quando a gente foi chamado para fazer parte desse processo, né? Porque a gente já tinha se deparado com imagens do Eugênio antes e, enfim, ficamos muito felizes de poder trabalhar junto. E como o próprio Eugênio já mencionou, eu acho que o processo da exposição ele foi um processo de intensa colaboração, né? Desde o início, assim, entre o Eugênio como artista, João e Pedro como curadores e nós como designers dessa exposição. E eu acho que essas trocas entre a gente, né, que foram muito intensas, o trabalho de um influenciando o trabalho do outro o tempo todo foi fundamental para que a gente conseguisse que essa exposição explorasse uma dimensão espacial dessas fotografias, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente passar as imagens daqui a pouco, vai ficar um pouco mais evidente como que isso se materializa para quem ainda não tiver visitado a galeria. Bom,
Aí a gente tem essas duas imagens da galeria, que eu queria começar falando um pouco assim sobre quais foram os pontos de partida para a gente, assim, como arquitetos e designers que estávamos pensando no projeto expográfico. E quando a gente começou esse processo, olhando para as fotografias do Eugênio, a gente começou a identificar algumas características que nos marcaram muito assim nas imagens, sabe? E eu acho que se eu puder elencar três delas aqui, eu acho que seria o movimento, né? Eu acho que as imagens trazem muito essa ideia de movimento, né? Que é capturado naquele instante. Enfim, porque muitos os atletas se mexendo ali em campo enfim, essa ideia desse movimento capturado ali foi muito marcante para a gente. A gente quis explorar isso no projeto expográfico. Outra questão também que foi muito importante para a gente foram as cores, né? Muito vibrantes, assim, dos estádios, das arenas, dos campos, dos uniformes, e a própria diversidade também dos atletas, né? Enfim, gente de todo mundo, de todas as cores, enfim, que inspiram também um pouco essa diversidade de cores, né? Que é muito, muito intensa e que também foi muito explorado no projeto. E, por fim, também olhando para as fotografias, a gente via muita foto de bandeira, né, nas torcidas, não só nas torcidas do futebol, mas também nas torcidas em situações de Olimpíada, os Jogos Pan-Americanos, quando as pessoas estão torcendo pelos seus países. E essa história das bandeiras, do movimento e das cores foi algo que foi um ponto de partida, essas três coisas foram um ponto de entrada, assim, no projeto. E aí a gente tem essas duas imagens aí que mostram um pouco como que as coisas se distribuem ali, as obras se distribuem na galeria. Assim, acho que ao longo da nossa conversa aqui hoje vão aparecer outras situações que mostram essas coisas que eu estou falando, mas para começo de conversa, uma coisa que foi muito, muito importante para a gente foi pensar nesse suporte, a bandeira como suporte para os textos que entram ao longo da exposição, né? E pensar também essa questão das cores, assim, a gente tem essas três cores principais que atravessam toda a exposição e que, enfim, garantem uma certa identidade visual para esse espaço. E aí, se a gente passa para a próxima imagem, a gente começa a ver como que esses recursos foram sendo aplicados no espaço, né? Então, essas bandeiras, elas vão trazendo esse elemento de cor, mas também esses grafismos que a gente se inspira muito, tanto nas bandeiras que a gente vê nas fotografias, mas também nos uniformes dos atletas, e a gente foi incorporando isso ao longo da exposição. Eu acho que eu vou passar a palavra para frente, e à medida que for voltando em algumas questões da expografia, eu vou entrando também. Eu só queria dar esse primeiro input aí em relação às bandeiras e às cores, que foi as primeiras imagens que o Eugênio separou para a gente. Bom, a partir daí, né, desse mergulho nesse arquivo imenso que tem muito de futebol, tanto de Copa do Mundo quanto de campeonatos estaduais, né, de Minas, de um volume grande também de Jogos Olímpicos, né, de Pan-Americano, Olimpíada, e uma parte grande também de uma inquietação pessoal, de fotografias de viagem, de trabalhos pessoais mesmo que a gente tem, né, colecionado durante a vida inteira. A gente identificou assim primordialmente esses três grupos e começamos a separar os trabalhos dessa maneira e escolher lugares da galeria para abrigar esses três grupos separadamente, né? Um elemento que nos interessou, uma ideia que surgiu de preencher também essa enorme galeria, né, essas paredes extensas, foi de usar uma outra forma da fotografia que não aquela que a gente usa primordialmente, que é aquela impressão perfeita fotográfica de fazer de quadro, né, que é o produto principal que a gente acaba usando numa fotografia artística. A gente pensou também que a gente estava fazendo uma transformação de um trabalho que é primordialmente de imprensa para uma galeria de arte, né? Então, um trabalho que sai da imprensa e vai para a arte.
E a gente quis simbolizar isso com uma impressão diferente, com um formato diferente daquele da arte, diferente do da imprensa também, que foi umas plotagens grandes que a gente acabou usando na galeria. Então, a gente transforma algumas das fotos em ponto tipográfico, como é feito na impressão de jornal, mas ampliado, como se fosse um outdoor, né? Então, em alguns momentos aparecem, a gente escolheu algumas dessas fotografias para imprimir nessa outra técnica, né? Essa técnica simboliza ali um pano de fundo de imprensa que esse trabalho tem, né? Esse trabalho todo foi feito para a imprensa e agora está numa galeria, e ele vai para ali das duas formas, na forma de obra de arte, uma impressão fine art, como dizem, né? Em papel especial, com pigmentos especiais, com todo o tratamento de obra de arte, e também vai de uma outra forma efêmera, como um outdoor, impresso num adesivo que vai ser destruído depois, exatamente como um jornal, como um outdoor. E leva o ponto, né, a tela de meio tom que o jornal utiliza para imprimir fotografia, isso ampliado, né? Então, isso foi um elemento muito importante para a nossa... para a forma de levar para o espaço, para a forma de editar, para dividir os espaços, dividir as pequenas séries que a gente acabou criando ali dentro. Bom, primeiro essa questão que a gente gosta de trabalhar também, que é esse estatuto da fotografia, próprio da fotografia, de ser uma imagem migrante, assim, né? A fotografia, ela realmente tem mais do que uma capacidade, ela tem quase um poder mesmo de se transferir para vários meios sem que tenha muita perda de sentido, de forma. Né? Igual, por exemplo, isso não acontece com outros tipos de imagens. Você pensa na imagem do cinema, na imagem do vídeo, ou na própria pintura, na escultura, quando se move essas imagens para outros meios, você se perde. A fotografia não tem isso. E aqui a gente explorou muito esse status da fotografia, de ser uma imagem que consegue migrar, ou seja, então, como o Pedro estava explicando, a gente sai de imagens que foram geradas num regime de jornalismo, né? Uma imagem feita rápida, feita para ser publicada no mesmo dia, e a gente faz essa migração da imagem para uma galeria de arte e constrói dentro da galeria exatamente esse jogo, né? Esse jogo da imagem grande ali, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo agora, preto e branco ali, é uma imagem de basquete, que quando você está longe, você nem vê os pontos dela, né? Mas quando você vai aproximando daquela imagem, para poder ver as imagens de basquete, que estão dentro da imagem de basquete, a imagem grande, preto e branco, ela vai se desfazendo, ela vai se explodindo em pontos, e ela vira um fundo para a imagem que está impressa no papel que a gente está chamando aqui de fine art, né? Então, tem esse jogo que foi criado, esse jogo está na exposição inteira, nos 3 núcleos da exposição, e tem sempre esse jogo da imagem que se faz e que se desfaz o tempo inteiro na aproximação e no afastamento que o próprio espectador controla, né? Eu acho que legal, só retomar aqui, que não sei se ficou claro para todo mundo, que a gente dividiu, então, a exposição, são 3 núcleos, né? A gente está vendo aqui o que a gente está chamando de primeiro núcleo, que são as imagens de esportes olímpicos, mas não só imagens feitas em Olimpíadas, muitas delas também feitas em Pan-Americanos, mas esportes que são, né, que a gente chama de esportes olímpicos. E isso está misturado, né? Então, para saber onde é cada lugar, né, porque também foi uma escolha da curadoria, junto com o Eugênio também, que a gente não ia fazer uma exposição em ordem cronológica. A gente vai mostrar as imagens do começo dos anos 2000, as imagens do final dos anos 2000, as imagens dos anos 2010. Então, a gente foi fazendo uma edição imagética, e essa geografia, porque cada imagem está no lugar, e esse tempo cronológico, eles estão ali misturados nos vários núcleos. O segundo núcleo a gente vai ver depois é o futebol, e um terceiro núcleo, que é o núcleo que a gente está chamando das viagens, que está totalmente também interligado a esses outros 2 núcleos. Bom, a gente vai voltar nisso mais tarde um pouco. Deixa eu só botar esse detalhe aqui, ó.
do ponto, né, gente? Para quem não consegue, quem não teve oportunidade na exposição ainda, quando você vai chegando perto aí do preto e branco do fundo ali, ele explode em pontos, assim, né? Ele fica quase invisível, é um jogo bem interessante. Tem também essa coisa da cor aí, que algumas paredes, né, que também acompanham as mesmas cores definidas lá pela Micrópolis, né? Tem esses... Aí é legal também a gente levantar essa parte, né? Porque a gente está muito acostumado a fazer, nós três ali, de escolher artistas, escolher editar e ver onde está e fazer uma coisa meio completa. E para essa exposição a gente tinha a oportunidade e tinha um desafio maior, porque era uma galeria, né, grande, tudo, de contratar uma expografia, né? E a gente quis isso, assim, a gente gostou dessa possibilidade e abraçou essa possibilidade. Foi quando entra a equipe da Micrópolis, o Vitor, o Marcelo, todo mundo, para vir com soluções para isso tudo, né? É engraçado que, assim, acho que talvez em algum momento eles devem ter ficado meio assustados, que a gente entregou uma coisa meio feita, assim, mas que não estava feita, na verdade, né? A gente desenhou uma sala inteira que poderia ser mudada, né? E ainda tinha algumas coisas para serem resolvidas. Aí eles entraram com uma pesquisa enorme de formas de expor, de exposições, com fotos, referências, e a partir daí a gente mudou algumas coisas que a gente já tinha feito, e a gente também tinha deixado algumas brechas que a gente deixou para eles resolverem, né? E uma delas foi essas cores, né? Que entram umas cores que eles pesquisaram, né? Pensando dentro de fotos, igual o Vitor falou mais cedo, e escolheram uma paleta mesmo, que eles chegaram à conclusão lá que tinha a ver para alguns lugares. Então, algumas fotos entram, alguns trabalhos entram assim bem destacados em cima de cores chapadas dessas que eles escolheram, né? Essa que estava antes, eu estava querendo falar dela, ela me interessa particularmente, que tem a ver assim com, a gente fala que a gente transformou um trabalho que era de imprensa num trabalho de arte, né? A gente atua nesse lugar, né? Que o João fala dessa capacidade que a fotografia tem de migrar e tudo. E no meio de tudo, o Eugênio mostra essa foto para a gente, que ela meio que sai um pouco do discurso, né? Porque ele estava ali fazendo imprensa, fazendo uma coisa institucional, mas ele faz uma foto dessa, assim, que não é uma foto esperada pela imprensa e nem esperada pela instituição, né? E isso, essa foto, quando apareceu, ela veio assim já meio eleita para a gente. Opa, essa é muito importante, porque ele estava lá fazendo um trabalho para cumprir, né, fazendo tudo congelado, tudo no foco, aquela coisa de falar como que é o esporte. De repente, em algum momento, ele se permite sair fora totalmente e brincar um pouco com aquele movimento, né? Então, essa ideia de ir para a galeria, de transformar em arte, ela já era uma semente lá atrás, quando ele estava fazendo comercialmente. Isso pelo menos pareceu para mim dessa maneira, né? Como que já tem, né? O cara não está ali só para uma coisa, já tem uma vontade de que isso seja mais, que isso seja diferente, que isso saia do normal, que isso fuja do controle. Aí ele baixa a velocidade, deixa borrar, né? E fotografou essa atleta que ganhou ouro, né? Na China, não foi? Na China que ela ganhou ouro? Foi. A Mauri. Quer dizer, uma foto importante, num momento importante, que eu não sei se ele fez ela certinha também, mas que fez essa. Assim. E é legal você, depois de passar esse tempo todo, de publicar, de mexer, você vai fazer uma exposição desse tipo e ver que tem lá essa vontade de fazer uma foto diferente do que está sendo esperado, né? Aí ela entra grande, ela ganha esse corte quadrado, que tem a ver com... Tem muito, né, que é muito explorado na fotografia de arte, e ganha um espaço só para ela, um tamanho maior, né? Isso é o que a gente tem a falar em linguagem sobre essa atitude, sobre essa imagem. Talvez eu possa falar um pouco sobre as instalações, né? Já que a gente chegou aí nessa imagem. O Pedro estava falando como que no começo a gente pode ter se assustado um pouco, né? Que as paredes já estavam dadas, mas eu acho que teve muito trabalho, né, juntos, nossa, assim, de ficar mudando, escolhendo as cores, a posição das fotografias. Mas eu acho que uma questão muito importante para a gente foi justamente pensar como que a gente poderia ocupar essa parte central da galeria, né? Para que não fosse só uma exposição que ocupa as paredes e que deixa esse vácuo central. E aí foi nessa hora que a gente pensa nas bandeiras, né? Que, como eu falei antes, entram aí nesse centro, mas também
tem duas instalações fotográficas que eu acho que vale a pena a gente falar. Uma delas é essa que vocês estão vendo aí, que são essas fotografias impressas em chapas de acrílico relacionadas à natação. E essa é a primeira instalação, né, que o visitante encontra quando entra na galeria. Eu acho que a escolha, né, de colocar essa instalação aí está muito ligada com o próprio histórico do Minas, né, que, enfim, vários atletas da natação vieram do Minas e conquistaram muitas medalhas por aí. E eu acho que é um jeito também de olhar para o próprio território onde a gente está se instalando, né? E fazer uma espécie de homenagem, assim, ao espaço que está recebendo a exposição. E essa foi uma delas, que, enfim, são vários planos, assim, posicionados que... Legal comentar também, Vitor. Esse bololô de imagens aí. Pode falar. É legal comentar que é uma pesquisa também que a gente não tinha feito, que a gente... Então foram feitos protótipos, foi um longo processo, assim, mudamos de ideia. Aliás, o tempo inteiro esse foi um processo bem longo, né, da edição das fotos, entrava foto, saía foto, buscava de novo no arquivo, via, revia. E as instalações foram uns desafios assim tecnológicos, digamos assim, né, de encontrar melhor suporte. Chegamos a mudar de ideia, uma ideia era uma coisa virando para outra. Então foi assim, foi bem experimental, foi né? experimental, foi tenso assim para chegar no resultado, mas por sorte a gente tinha tempo, tivemos bastante tempo para fazer isso e não só tempo, disposição, ousadia, uma série de coisas assim de querer pensar, de fazer uma coisa bacana. A própria montagem também, né? Assim, a gente chegou com o projeto da posição, da altura de cada uma dessas imagens, mas na hora que a gente foi de fato pendurá-las, aí é outra história, né? Quando a gente sente o impacto da fotografia no espaço, muda tudo. E foi muito legal que estávamos todos lá juntos naquele esquema, né? Vai para lá, sobe um pouquinho, arrasta para o lado, arrasta para o outro, e foi um processo muito de muita troca mesmo. Assim, acho que isso foi o que mais me marcou durante esses meses todos que a gente passou junto. E é uma instalação também, para quem não foi lá no espaço, ela pode ser vista dos dois lados, né? Ela está espelhada ali, a gente está vendo ela de frente, mas quem está voltando do fundo da exposição vê ela também por um outro ângulo, vê uma outra montagem. Ela se relaciona também com o fundo, aqui a gente tem Porque a duas... exposição ela tem essa transparência também, né? Que eu acho que também vem muito do trabalho da Micrópolis, assim, de as imagens, elas, igual essa foto aí, é muito claro isso, né? Quantas camadas a gente tem aqui de imagem, né? Tem essa natação aqui na frente, a ginástica, o plotter, o que está dentro do plotter, lá no fundo outra. Então, isso acontece na exposição inteira, o tempo todo, né? O tempo todo Gera tá novos vendo mais de sentidos, uma né? coisa, mais de uma coisa, assim. Sim. Eu penso que o resultado disso assim acaba gerando novos sentidos a cada ângulo que você olha, experimenta a exposição, né? A relação que uma foto cria com a outra, essa brincadeira quase que de colagem mesmo, assim. Eu acho que é algo que não era, enfim, que a gente foi descobrindo também, né, ao longo desse processo. E que a gente continua descobrindo cada vez que a gente volta lá na galeria. Exatamente. Foi nessas idas e vindas que isso foi se formando e foi ficando mais claro para a gente o que seria interessante, o que não. Enfim, processo bem experimental mesmo, como já foi dito aqui, né? Bom, uma outra coisa que é muito importante a gente falar bastante, né, é a daquela foto, né, aquela foto do gol na Copa da Rússia, gol do Paulinho, que o Eugênio fez, e é uma foto que ficou conhecida e que realmente ela é muito especial, assim, ela é muito linda. Deixa eu pular lá. Ela tem uma clareza, né, uma clareza de movimento e uma limpeza também. E essa foto viralizou no Instagram e foi publicada e foi um grande sucesso. A gente queria mostrá-la muito bem mostrada na exposição e a gente tinha claro entre nós, na hora que a gente começou a mexer no material, que ela não deveria ser apenas uma bela foto muito bem impressa. A gente queria algo mais do que uma foto bem impressa. E até por causa
da profundidade que ela tem, da circulação que ela teve, né? E eu gostei muito também quando a gente teve a ideia de fazer, assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar para micrópolis essa ideia. Esse problema. Esse problema. Esse desafio. Deixar o problema para eles. Eles estão querendo trabalhar, estão super empolgados, estão lá fazendo pesquisas. E aí nos reunimos, contamos todas as ideias, fazemos um monte de coisa e falamos, não, mas isso é de vocês. E aí eles vieram com essa solução que a gente gostou muito de cara, assim, de fazer essas camadas de voal, né? Tem uma sequência grande, essas camadas não são à toa, né? O Eugênio mostra para a gente uma sequência grande até culminar na foto perfeita do último toque na bola, né? Ele vem ali fotografando aquela coisa de fotojornalista de esporte, né? Que vai atirando ali, tchac, 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 fazendo aquela sequência inteira, registrando tudo com uma câmera, o motor da câmera, né? Fazendo várias e até sair a final, e não é só a final, ainda tem o gol entrando, ainda tem a comemoração, quer dizer... Então, isso não era só uma imagem nessa exposição. E aí eles trouxeram essa solução do voal, né? que mostra a sequência, mostra cada uma, mas também mostra a sequência, mostra a mudança entre cada uma. A gente achou que isso ilustrou muito bem essa ideia de sequência, assim, né? Que poderia ser um vídeo, poderia ser um GIF, poderia ser várias fotos impressas uma depois da outra, mas que o voal... Tudo isso circulou na conversa, né? Várias ideias foram rodando, assim, foi legal esse processo também de... Exatamente. E aí o voal mostra a sequência inteira de uma vez, né? Ele é múltiplo, né? Ele não é só uma das ideias, ele é várias das ideias juntas, né? Inclusive, essa ideia veio a partir de um GIF que a gente tinha experimentado, que a gente colocou a sequência das várias imagens, né? Eu nem lembro quantas são, talvez 16, eu acho, enfim. E aí, a partir desse GIF, né, que dava essa ideia de movimento, aí a gente pensou, não, vamos achar uma forma de sobrepor essas imagens, né, de modo que uma contamine a outra e traça esse percurso da bola, dos jogadores, os gestos da perna, do corpo, e que acabou gerando essa outra instalação, né, que é a segunda da qual eu ia falar. E vocês não tinham feito essa impressão assim ainda, né? Desse tipo de trabalho? Não, foi a primeira vez. E foi por meio de muitos testes, né? A gente nem lembro quantos testes a gente pediu para a Futura, né? Que foi quem imprimiu os tecidos. Mas, enfim, foi um processo longo, né? Até acertar. Eu também nunca tinha. Dá vontade de fazer mais, né? E essa foto do voo atrás ficou legal também, né? Não, né? Aí, no final da sequência, a gente põe, sim, a foto, bela foto impressa. A gente põe também, né? Tem também aquela foto na impressão artística, né? Que a gente também não queria ler. Que é uma foto muito poderosa também, lembrando aqui daquilo que o seu amigo disse, Eugênio, que tem essa coisa de uma ligação ali entre a Terra e um astro ali, que seria a bola, ali tem um aterramento, uma coisa realmente impressionante. Um aterramento e uma decolagem também. Né? Um aterramento e uma decolagem, uma coisa espantosa, assim, né? O Celso Adolfo fala em Miguel Ângelo, né? Em Deus tocando a mão do homem. Foi super legal aquele. Foi bacana. Inclusive, as montagens, né, que fizeram, falando de novo dessa questão da imagem migrante que entra pelos espaços, pelos cyberespaços aí, por essas cosmotécnicas loucas aí, tanto de meme que ela virou. Se eu não me engano, teve um do Matisse, que eu lembro associando com uma pintura do Matisse. Não sei se tinha essa coisa também do Michelangelo lá com Deus e tal, mas... Eu acho que do Miguel Ângelo foi agora. Ela teve várias interpretações da imagem. Isso foi muito legal, que também a gente chegou a pensar em colocar essas interpretações na exposição, né? Acabou ficando demais, acabou saindo. E também já era uma coisa que já tinha circulado no cyberespaço, assim, né? Então, não foi o caso de mostrar de novo. Mas teve isso também, essa foto, né? É engraçado que ela já, nos projetos, a instalação foi bem mais complexa. Quando a gente simplificou, ela ficou perfeita, eu acho, né? Assim, ela tinha mais imagem, ela tinha mais peso, quando eu acho que no final ela ficou de uma leveza, né? Assim, bom, numa sequência, a gente pode falar do futebol e dos pontos de novo aqui, ó.
que é um detalhe para quem não teve... Essa sequência aí é que abre o núcleo de futebol, né? São umas imagens até mais antigas, assim, talvez sejam as imagens mais antigas da exposição. São fotos ainda feitas em filme, se eu não me engano, mas ainda com o Mineirão, né? São fotos do Atlético, do Cruzeiro, do América, mas numa outra era do futebol, né? Numa era em que o Mineirão não tinha cadeira, em que o Mineirão tinha geral. Então, foi muito importante mostrar essas 4 fotos aí, porque elas trazem um momento que não existe, um mundo que não existe mais, né? Uma sensação de estar no estádio que não tem mais. Essa aí foi substituída e a gente vê essa mudança na exposição, né? Quando a gente passa para as fotos da seleção brasileira, a gente já vê que os estádios já estão remodelados, já é depois que os estádios sofreram essas transformações de acabar com geral, de pôr cadeira, né? Em tempos pandêmicos foi até meio desconfortante, viu? Desconfortante, assim, né? Ver esse tanto de gente junto. Foi. Foi meio estranho. É. Aí a conclusão aí nessa parede é a parede, digamos, do futebol, né? Tem ali a seleção brasileira, depois tem a seleção feminina de futebol, aí tem os gênios aí todos aí, né? Aqui o Romário, campeão, a Marta. Aqui é uma solução também que apareceu, que foi bem criativa, eu diria, sei lá, foi inusitada, de um dos momentos mais importantes da história do futebol brasileiro, do Mineirão e da minha carreira pessoal também, que é estar diante talvez da maior tragédia da seleção, foi aqui no Mineirão, né? E aí veio essa ideia de falar, vamos colocar todas as fotos do jogo. Aí depois todas não cabia, não ia dar muito... Tinha um exagero. Aí acho que eu cheguei a 720 fotos, se não me engano, ali. Nas testes também, fizemos vários testes, ficava renderizando isso aqui no meu computador. A gente via, falava, vamos diminuir, vamos aumentar a distância entre milímetros, entre uma e outra. Eu acho que é legal esse trabalho também, porque ele mostra um pouco o pensamento do fotógrafo de esporte, sabe? Tá ali... Desvenda um segredo, de certa forma. É pegar o seu cartão e abrir ele, mostrar suas folhas de contato, né? Todo o seu pensamento, o que você pensou ali durante o jogo, né? Eu acho esse trabalho bem interessante. E é legal dizer também que isso é um trabalho que, em princípio, é um trabalho que não existia, né? Você tinha o material, você fotografou, você encheu um cartão, você fotografou o jogo inteiro, e na hora de fazer uma exposição, na hora que você está vivendo essa transformação desse material de imprensa para a arte, você está ali dentro da exposição, selecionando as fotos do que eu vou mostrar algum tempo depois, o que vai ser essa exposição, surge uma ideia de fazer uma nova imagem, um novo trabalho, um quadro que não existia, que são todas as imagens juntas. Quer dizer, é um trabalho feito ali, dentro do processo, né? Você está ali fazendo uma exposição que, de certa maneira, não deixa de ser 30 anos de carreira, mas tem um trabalho que foi feito no dia que ele vai para a parede, uma ideia que surge no meio daquele processo inteiro, né? Estamos todos ali juntos, selecionando, pensando, desenhando, pegando referências, e aí surge um novo trabalho. Esse trabalho não existia antes. Esse quadro ele não existia antes do dia que ele foi impresso, né? Isso não foi feito pensando em ser... Nem em pensamento ele existia, ele só foi... Ao contrário daquela foto da Maureen Maggi que eu falei antes, ao contrário, é um outro tipo de pensamento, porque lá você estava lá trabalhando, querendo fazer o institucional e falou assim, deixa eu fugir um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa diferente que está na minha cabeça. Aí fez aquela foto, guardou até então, ou usou, publicou, não sei, mas fez já um pensamento diferente ali no dia da captura. Esse é o contrário, para no final ser a mesma coisa. Você não fez um cartão inteiro pensando em imprimir um cartão inteiro num quadro em fine art. Fez o cartão inteiro trabalhando. E agora que está fazendo uma exposição, faz esse outro tipo de trabalhos. E eles estão ali, mais ou menos, frente a frente, cada um num lado da exposição, numa posição
na mesma posição, de certa maneira, a posição de uma obra distinta, que ganha uma cor de fundo, que ganha um quadro maior, né? Então, tudo isso Tem uma outra inversão também, que a exposição quase toda a gente vai cortando imagem, né? Vamos cortar, vamos tirar aqui, vamos escolher, e aqui se diverte tudo. A questão é que é o acúmulo mesmo, né? É não escolher. cartão, né? Vamos mostrar o cartão. É o anti-fotojornalismo, né? O fotojornalismo é a edição, é escolher a melhor, o editor, ali, e esse é o anti-fotojornalismo. Vamos mostrar todas, ou quase todas, né? Exatamente. Cabe na revista todas, né? Na galeria coube. Um dos desafios maiores da exposição foi fazer esse recorte mesmo, assim, por exemplo, como é que eu vou mostrar, sei lá, fotografei 100 jogos da seleção brasileira na minha vida, fotografei 500 jogos no Mineirão, como é que nós vamos selecionar? Então esse foi um projeto, esse foi talvez o último a sair, foi o que mais deu trabalho nos meus curadores aí, porque eu não aceitava nada, assim, não dava para mostrar tudo, porque era tudo inviável, são dezenas de cartões de CDs, DVDs, HDs, é um acervo gigantesco. E aí chegou um momento que a gente foi chegando numa solução que foi legal de mostrar somente os gênios do futebol, que eu fotografei várias vezes, por exemplo, aí tem aí o Neymar e o Messi, todos com fotografias feitas em Belo Horizonte, no Mineirão, e também fora do Mineirão, na Copa, em outros lugares. Fizemos uma seleção também que deu trabalho, porque tinha muita opção, e a gente conseguiu, acho que, chegar num resultado legal. E no meio tem uma foto dos dois conversando, batendo um papo. E a outra é Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, que os dois têm uma história com Belo Horizonte também, né? O Ronaldinho começou aqui no Cruzeiro a sua carreira, tem uma foto que está aqui à direita da tela, que é uma foto dele de 1993, quando eu e ele éramos muito jovens. Uma foto também que eu consegui no acervo da Editora Abril, uma foto que foi difícil até de achar, o original, para a gente ter ela aí. E depois, ao longo da trajetória deles, eu pude fotografar tudo, né? Por exemplo, tem o Ronaldo no Corinthians e o Ronaldinho no Atlético, além da seleção brasileira. Foi bem bacana também a solução. E a gente excluiu todas as fotos do Cruzeiro, Atlético, América, jogos Flamengo, jogos que eu fotografei no Mineirão, porque não teria, estava muito difícil chegar numa resolução assim de edição, e a gente acha que mostrando esses aí, a gente estava mostrando tudo de alguma forma. Essas 3 mesas tem fotos desses jogadores de Cruzeiro, de Atlético, América, nas revistas. Tem um pouquinho também de um histórico meu aí de crachás e de coisas de viagem, onde eu entrego um pouco das minhas coisas pessoais, que também foi legal para a pessoa se situar aí onde é que esse trabalho todo a finalidade dele eram essas revistas impressas aí. Eu acho legal nessa parte dos crachás também, é que evidencia todo o caráter assim, transnacional e globalizado do esporte mundial hoje em dia, assim, principalmente esses que você cobre, né? Futebol, seleção, Copa do Mundo e Olimpíada. O cara que cobre isso, ele precisa atravessar o planeta várias vezes, né? E foi justamente isso, né? Esse caráter do esporte global que nos levou a construir o terceiro bloco da exposição, né? Que a transição que a gente faz dessa parte do futebol para esse último bloco é com esses retratos de torcida, né? Essa grande linha de retratos verticais, bem fechados, que já introduzem também essa questão multinacional, né? Porque ali você vê, são realmente todas as nações ali representadas, né? Todas, obviamente, não, mas muitas, várias nações de vários continentes, vai introduzir justamente esse último núcleo, né? Que a gente chamou de núcleo de viagem e tal, porque o Eugênio, quando ele vai para a China, vai cobrir uma Olimpíada em Pequim, vai cobrir uma Copa do Mundo na África do Sul, ele fica semanas, dias, às vezes muito tempo, às vezes vai mais de uma vez no mesmo país, né, Eugênio? No caso da África do Sul, que foi
2 vezes para poder fotografar a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo. Então, sempre dá tempo de fazer passeios, de conhecer um pouco do país, de conhecer um pouco da cidade. Então, a gente criou, nessa parte aí, alguns grupos de imagens que representam um pouco esse deslocamento do fotógrafo de esporte globalizado, assim, né? Principalmente nos últimos 20 anos, isso se tornou muito claro, né? Ali naquele núcleo ali tem quase, né, um pouco de cada canto do mundo ali. Se quiser falar aí, Eugênio, o que tem nessa imagem? Tem Ah, tem Egito, no tem África Egito, do tem Sul, a África, tem Doha, onde vai ser a Copa, Catar, tem tem Catar, Jordânia. né? Aqui tem uma coisa legal também, que é, algumas vezes também estou interessado no futebol na rua, né? Então a gente selecionou algumas imagens dessa pelada mesmo, assim, que dá umas imagens legais. E montamos esse grupo. E esse grupo aí, que é um grupo mais abstrato, digamos assim, né? Que junto ficou interessante, que é um grupo de sombra, de luz, um grupo que quebra um pouco aí, né? Eu acho até que esse grupo aí, assim, eu e o Pedro principalmente, que conhecemos seu trabalho desde o do começo, vamos dizer assim, né? Eu acho que liga um pouco com o seu primeiro trabalho lá atrás, assim, foi um trabalho muito marcante para a gente, que era um trabalho preto e branco com uma pegada bem dark, assim, bem sombria. Então, isso já aparecia lá. Eu acho que até que essa instalação aí, esse grande bloco de imagens, ele nasceu muito daquele lá, né? Daquele primeiro lá, assim, daquelas primeiras imagens que você fazia, que tinha muito de street photography, assim, de uma fotografia rápida, de câmera na mão, que não tem nada a ver com a fotografia de esporte, assim, né? Fotografia de esporte, você está lá parado, você está com, né, geralmente uma teleobjetiva, essas imagens dá para ver que são imagens feitas com grande angular, que você está na rua, que você está circulando, que você está em movimento, que a câmera está na mão, é outra pegada. Igual você falou antes, é um contraplano daquelas outras, porque algumas foram feitas nas mesmas viagens, né? Uhum. Você está ali fazendo um trabalho, com um equipamento de trabalho, com uma atitude de trabalho, mas a vida não é só trabalho, e você acaba o trabalho e sai para andar, sai para jantar, sai para comer, e está interessado em ver esse mundo com um olho mais particular, né? E aí vem esse outro trabalho sendo feito no mesmo tempo, né? Tem foto aí feita na China quando estava Que é indo. praticamente assim, quase todas são fora, só que só tem uma que é em Minas, né? Que é o Inhotim ali, né? O resto tudo fora, porque realmente a cabeça da gente quando tá fora deu uma... Trabalho, né? É. E deu trabalho também para chegar nisso aí, né, gente? Eu dei trabalho para eles, viu? Tenho que admitir aqui, agradecer publicamente, porque isso foi um processo. Eu acho que o que é legal também. É a vontade de fazer, né? Para o trabalho sair, tem que dar trabalho. Se não der trabalho, não trabalha, né? Então, é dentro daquela inquietação, da mesma inquietação que fez, é a de escolher, né? De dificuldade de escolher, dificuldade de chegar num ponto, né? De chegar num lugar final, né? De escrever e cortar, né? Escrever e cortar e jogar no branco, né? Que no caso aí é cinza, né? Acabou escolhendo cinza também, não queria branco, queria cinza, quer dizer, tudo é um trabalho, Isso nada é também por deu acaso, trabalho, escolher esse fundo e deu trabalho. O Micrópole sofreu com a é por gente. acaso, né? O que É. não é por acaso é que dá trabalho, né? Só para as pessoas também entenderem assim, o processo, assim, o Pedro, que é o mago do Photoshop, tinha lá uma parede e a gente ficava julgando as fotos, troca uma, põe outra. Então, e passávamos, às vezes, 2, 3 horas sentados no computador, cada um no seu espaço, lançando foto, tirando foto, aumentando o tamanho, diminuindo o tamanho. Foram muitas e muitas horas em cada uma dessas paredes. E aí eu parava, voltava, eu buscava no meu arquivo, às vezes, falava assim, essa aqui é melhor.
Aí eles ficavam com a cara meio ruim, mas falavam, que bom que você achou isso. Vamos trocar. Porque você não mandou antes, porra? Ah, não, porque não era um volume tão gigantesco. Então, assim, o processo foi muito idas e vindas, e todas online. Eu acho até que mesmo que a gente tivesse, ter sido online, não foi uma questão só da pandemia também, que eu acho que funcionou. E a gente fizer outras, vai ser online também, porque né, funcionou desse jeito, assim. É isso que você falou, tá no computador, né? Tanto do computador pode ser online, né? É doido isso, né? Que a gente faz um negócio desse online e não perde profundidade, né? Não é esse o problema, né? É. Acho que foi super profundo, a gente fez uma grande imersão, a gente viu muito material, a gente trabalhou muito em cima, a gente mudou muito, a gente mandou para o micrófono, voltou, e entre nós, e voltou, e estava pronto, mas eu quero mudar um pouquinho, deixa eu testar isso, quer dizer, e sem se ver, né? Sem se ver fisicamente, mas o trabalho foi feito e não foi menos profundo do que um trabalho de... A gente foi se conhecer na montagem, né? Basicamente. Tipo assim, pessoalmente, né? Óbvio que a gente teve uma convivência intensa na internet, mas isso foi aí, só na montagem que a gente se viu mesmo, assim. É dá para verdade. trabalhar mesmo, então. Enfim, para concluir, tem umas imagens aí do público visitando, só para vocês terem uma ideia da escala aí, quem não teve a chance de ver. Ainda está em tempo de visitar, ainda tem alguns dias. Quem não foi e tiver em BH, dá tempo para ver ao vivo, é diferente. Estamos trabalhando no catálogo também. Na verdade, vai rolar um catálogo, eu imagino não, com certeza em outubro vai estar pronto, nós estamos já numa reta adiantada do processo, era para estar pronto, na verdade, antes, mas assim, de novo, a gente chegou à conclusão de que quando a gente demora mais para fazer, vai ficar melhor, né? Eu acho que decantar as ideias, esperar um pouquinho, nada com muita correria nesse campo aí que a gente trabalha da arte e tal, não dá muito certo quando a gente faz um timing de jornal, de revista, não. Tem que ser assim, esperar baixar a poeira, discutir mais. Enfim, eu agradeço até a compreensão do Minas, porque atrasou um pouquinho aí. Basicamente, a culpa é minha. Mas acho que todo mundo vai ficar satisfeito que vai ter um resultado melhor. Estou agradecendo aqui a Eliane, que fez falando que é um belíssimo trabalho, uma grande oportunidade de aprendizado para a equipe que trabalhou nesse projeto. Isso é importante também, essa palavra mágica, equipe, eu quero reforçar, porque realmente foi um trabalho de equipe mesmo, assim, tanto nós aqui que estamos aqui os 4, mas assim, os que não estão aqui também, né, assim, teve muita dedicação, empenho, o pessoal das impressões, assim, repetiu, vai algumas vezes, teve problema, volta, vai, o pessoal da montagem, muito dedicado também, enfim, e aí, de novo, o pessoal lá do Minas também, que deu assim, quase que uma carta branca para a gente ir avançando e confiou, né, gente? Porque realmente, assim, eu nem esperava nessa altura do campeonato, onde eu tenho trabalhado mais a fotografia dos outros do que a minha missão, eu acho que assim, que eu tenho mais prazer mesmo hoje é de mostrar o trabalho dos outros, mas eu não podia falar não para um convite desse, né? Eu tenho uma história que eu acho que merecia ser contada. Eu tenho uma história com Minas também, pessoal, que eu frequentei, joguei lá muito, né? Tive a vida inteira lá dentro do Minas também, uma coincidência, assim, ter sido aquela galeria, ter sido esse espaço, e ter a chance de trabalhar com quem trabalha comigo também há 10, 20 anos, né? Que aceitaram, que foi realmente talvez o desafio mais difícil que eu passei para eles foi esse aqui, de trabalhar com um volume tão disperso, tão complexo, uma área que não tem muito a ver com a arte, talvez, né? Quer dizer, foi um desafio de migrar uma fotografia que é para o jornal, para uma galeria, e eu me surpreendi até com o resultado. Assim, achei que a gente tendo um retorno muito positivo das pessoas, uma exposição que quem vai volta, quem vai recomenda para outra pessoa. E é isso. Bom, só agradecer mesmo essa oportunidade. Foi um desafio forte, né? Um desafio forte e de sucesso. Acho que a gente, né? Mandamos bem. Montar, monta, você fala, pô, o negócio realmente, aquelas ideias, né? Você desenha aquelas ideias no computador e fala, nossa, que loucura, né?
Que loucura. E aí monta, né? De repente o pessoal entrando, saindo, e você fala, pô, é uma loucura que dá para aguentar, né? O pessoal vai lá e vê, e que bom, né? Eu fico muito satisfeito. E essas coisas que você falou, assim, dessa carta branca, foi muito importante, né? Eu acho que a gente chegou a falar disso algumas vezes durante o processo, né? Que sem nenhum devaneio excessivo, sem castelo de areia, mas com uma liberdade grande, né? De propor, de orçamento, de poder fazer, né? Assim, não tem muito, não tem isso, não isso, não entra isso, né? A gente trabalhou muito livre, isso foi muito legal, assim. Em tempos tão sombrios, de tantos ataques à arte, à cultura e a tudo Uhum. na vida, você entrar para fazer um trabalho onde você pode fazer, pode pensar e pode inventar que tá legal, foi muito importante isso, assim, muito prazeroso durante todo o processo. Eu achei isso é uma coisa, né, marcante, assim, essa relação institucional que a gente teve, assim, com o Minas. Eu gostei bastante. Eu também Com queria certeza. mencionar isso, porque a gente sabe como que é difícil trabalhar aqui em Belo Horizonte, muitas instituições, assim, tanto de limitação que a gente tem, né? Tem lugar que a gente sabe que a gente tem que levar a nossa própria caixinha de ferramenta. Normal, estão acostumados. Normal não é, mas estão acostumados. O que a gente não está acostumado é realmente trabalhar todos esses termos aí que o Pedro colocou bem. Então, também agradeço, Minos, Eugênio, pela mais essa confiança aí na gente. Foi legal mesmo, foi trabalhoso, foi bem experimental. Eu acho que foi isso que eu gostei mais também, assim, de passar esses meses que não foram os meses mais difíceis da pandemia, eu acho, ali de fevereiro até junho. Então foi muito bom passar essas tardes trabalhando nesse projeto aí. Com certeza. Foi bom mesmo, gente. Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que foi um processo muito enriquecedor para a gente. E, enfim, vocês já falaram tudo. Foi bom. Eu Olha, fico tem muito feliz pelo resultado. aqui, tem a Sami aqui, em nome do Centro Cultural, eu agradeço por essa parceria, na minha opinião, considero uma das mais lindas dentro de exposições que passaram por aqui desde 2013, dentro das 20 exposições que passaram por aqui. Que bom ouvir isso da Sami, aí, né? Realmente, assim, eu acho também o seguinte, gente, quando a gente chegou com as eles foram muito loucos de ter me convidado, assim, mas quando a gente chegou com o negócio, aí ficou muito bom, assim, as pessoas piraram com os desenhos ali na micrópole, as cores, as imagens. Eu acho que assim eu aprendi muito, assim. Eu realmente trabalhei com fazendo, também produzi o Sami, dezenas de exposições já. Está aqui a Madu, nossa curadora, com quem já trabalhamos várias vezes, também produzimos várias exposições. Mas eu fico meio de fora, assim, mais para pagar a conta e dar algum limite de orçamento, alguma coisa de tempo, pressionar. Mas dessa vez eu não tinha como escapar de estar dentro do processo, né? Então, assim, eu aprendi muito, assim, e o que é legal, assim, principalmente na relação com o Pedro, com o João, assim, eu dei trabalho. A gente foi e voltou algumas vezes, porque quando eles estão lidando com as nossas outras curadorias, eles não perguntam para o artista se ele gosta, né? Às É, vezes não dá tempo. Até que o artista pode recusar, mas não é muito comum, né? E no eu, modelo que a gente... assim, não é que eu dei trabalho porque também foi uma natureza muito complexa, assim, de um projeto muito ambicioso que englobou muito tempo, muitas possibilidades de caminho. Então a gente entrou por um lugar, passou por outro, e eles tiveram muita paciência comigo. E estão felizes aí pela cara. um grande Então é trabalho. isso, gente. Muito obrigado. Aqui a Carolina, pô, parceira, está aqui agradecendo também, está nos ajudando muito. Quem vai lá no Centro Cultural se encanta também com esse projeto educativo. E que também quem não vai está podendo marcar horários, né, gente? Tem um esquema que eu não sei bem como funciona, mas tem umas visitas guiadas online, tem visitas guiadas lá dentro, tem as limitações todas que eles estão se precavendo aí com as questões sanitárias, mas a equipe da Carolina é elogiada por todos também aí. E a Madu está aqui com a gente. Obrigado aí. Então é isso, gente.
Agradeço demais a presença de todos. Alguém quer falar alguma coisa mais? Não, todo mundo já falou, né? Ou não? Pode falar, dá uma chance aí.